porque temos pesquisa muito importante, viu? Porque o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa sobre a percepção popular em relação a esses atos criminosos que aconteceram em Brasília no último domingo. Foram ouvidas 1.214 pessoas maiores de 16 anos e a margem de erro das consultas é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E a gente destaca, então, 3 consultas. Vou mostrar, então, a primeira pesquisa, que mostra a seguinte: o ex-presidente Bolsonaro é considerado responsável pelos atos pela maioria dos entrevistados. Ou seja, 55% acreditam que ex-presidente Jair Bolsonaro tem muita ou pouca responsabilidade pelos atos. Aí depois vem 39% que avaliam que Bolsonaro não teve nenhuma responsabilidade e 6% que não souberam responder essa pesquisa. Portanto, a maior parte dessas pessoas, 55% delas, acredita que sim, o ex-presidente Bolsonaro teve responsabilidade nos atos de domingo. E questionado sobre a responsabilidade das forças de segurança do Distrito Federal nos atos, 63% avaliam que elas fizeram menos do que deveriam para conter os ataques. Já 24%, um número muito menor, acreditam que as forças do DF, do Distrito Federal, fizeram o que deveriam. E 6% acreditam que os agentes fizeram mais do que deveriam. 7% não souberam responder. Já sobre a atuação do governo Lula no domingo, 39% avaliam que o governo federal fez aí o que deveria. 37%, ou seja, ainda empatado na margem de erro, acreditam que foi feito menos do que deveria. 15% acham que o Executivo Federal fez mais do que estava a seu alcance e 9% não souberam responder a essa pesquisa. Temos esses 3 pontos, então, muito relevantes pesquisados pelo Datafolha para entender as responsabilidades, basicamente. Então, se o ex-presidente seria responsável pelos atos que aconteceram, se o governo do Distrito Federal, mais especificamente a segurança pública do Distrito Federal, o que ela fez com relação a isso e também o que o governo Lula fez realmente, se realmente foi suficiente para conter os atos de domingo. Vamos chamar a Leandro Rezende para conversar com a gente. Acredito que o Gustavo Uribe também vem, a gente divide a tela com os dois também. Leandro, sempre bom conversar contigo, muito bem-vindo, uma boa tarde para você. Quero te ouvir sobre essa pesquisa que saiu agora há pouco do Datafolha, que mostra então essa situação, a avaliação das pessoas, dos brasileiros, com o que aconteceu no último domingo. Muriel, boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Bom, mostra, como o Datafolha está revelando, mostra a tarefa que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter para poder se descolar desses atos. Por mais que haja um esforço retórico por parte de alguns apoiadores do presidente, notadamente o seu filho, né, o senador Flávio Bolsonaro, que foi a público dizer que o presidente não tem nada a ver com isso e que precisam encontrar outras pessoas responsáveis por esse episódio, que a responsabilização precisa ser individual, né? O caso é que Jair Bolsonaro tem um compilado grande de frases aí atacando os poderes, questionando o resultado das eleições, questionando a lisura do processo eleitoral. E já existem peças como a que preparou, por exemplo, o PDT, né, partido de oposição evidente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eles fizeram ali uma argumentação que pode ou não ser seguida pela justiça, mas que coloca as falas do presidente Jair Bolsonaro em direta relação com o que a gente viu acontecer em Brasília, no domingo. E aí essa pesquisa também traz um dado importante, né, que é uma divisão sobre o que as pessoas entendem da responsabilização do governo Lula, né, de o que o governo Lula poderia ter feito de diferente, como avaliam as ações que foram tomadas. Me chamou a atenção que 39% das pessoas avaliam que o governo Lula foi bem, mas há um contingente grande também de pessoas que acham que o governo Lula não fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. E o que a gente tem hoje, né, de informação, Lula reuniu hoje alguns jornalistas, né, aqui da CNN, foi a Juliana Lopes, representando a nossa equipe, e fez ali uma avaliação de que o José Múcio, ministro da Defesa, de fato teve alguns problemas ali na contenção dos atos, o que mostra que, para além da responsabilização a nível distrital, né, a nível Distrito Federal, a gente também vai ter uma responsabilização, algum tipo de responsabilização, pelo menos essa discursiva, também por parte do governo federal.
Perfeito, obrigada, viu? Aproveito para passar a bola agora para a Uribe, que eu quero te ouvir também, Uribe, sobre essa pesquisa do Datafolha. É possível ver que há sim uma vinculação dos atos ao Jair Bolsonaro, até porque são bolsonaristas, são pessoas que estavam defendendo um golpe militar para a volta de Jair Bolsonaro ao poder. Por isso que há uma identificação tão grande. E há uma avaliação de muitos integrantes do atual governo que o silêncio de Jair Bolsonaro ajudou a esse processo. Isso é uma avaliação feita nas Forças Armadas. Eu conversei com os generais da Ativa e da Reserva, que eles acabam criticando a postura de Jair Bolsonaro. Se ele tivesse se posicionado desde o início, se ele tivesse participado da cerimônia de passagem da faixa presidencial, talvez os bolsonaristas não teriam chegado ao finalmente. Chegaram pelo silêncio de Jair Bolsonaro e pela ausência dele no cenário político. É o que Hamilton Mourão, inclusive, chegou a dizer naquele pronunciamento de final de ano, de que o silêncio acabou atrapalhando. A gente vê também uma avaliação de que o governo do Distrito Federal falhou. E falhou, a gente vê as imagens. A gente estava ao vivo, né, Muriel? A gente viu policiais simplesmente abrindo as portas de um ponto de bloqueio para que os terroristas passassem. Então a gente viu que não houve esforço algum para impedir o que aconteceu. E hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, quando falou com os jornalistas, com a Juliana Lopes, nossa grande repórter, ele chegou a sinalizar e deu a entender que as portas do Palácio do Planalto estavam abertas. Ou seja, que integrantes da segurança, do Gabinete de Segurança Institucional, talvez tenham aberto as portas para a entrada dos terroristas. Então agora é uma investigação que deve ser feita no âmbito da Presidência da República e que a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal está fazendo, se havia cúmplices. E aí a gente volta para aquela questão da institucionalização das forças de segurança. Há de se cumprir ordem, há de se cumprir hierarquia. E o que nós tivemos são integrantes da Polícia Militar e integrantes do Exército Brasileiro que, por ideologias políticas próprias, acabaram contribuindo com os episódios criminosos aqui em Brasília e que provavelmente serão responsabilizados por isso. Porque há imagens de segurança e eles não estavam com o rosto coberto.